Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no canal Adolfo Clay. Bom, o vídeo de hoje eu quero estar falando um negócio, mas deixa eu prender aqui minha coisa primeiro. O Castro, meu amigo Castro aqui, gente boa pra caramba, ele fez o seguinte comentário: São Paulo foi fundada pelos jesuítas. Eu gravei um vídeo falando sobre São Paulo. Ainda hoje, a Companhia de Jesus possui muitas instituições por aqui, como universidades, colégios, obras sociais. Adolfo, por falar em jesuítas, você sabe qual é a origem dessas teorias conspiratórias, segundo as quais jesuítas infiltrados na igreja adventista? Na verdade, se você pegar sobre os jesuítas, Castro, eles são o FBI da igreja católica. Eles tiveram grande importância na luta contra os reformados, contra a igreja protestante, contra os protestantes. Então, os jesuítas foi a linha de frente para combater os protestantes. Tanto que, olha que interessante, quando você teve o movimento da reforma em 1517, em 1500 o Brasil tinha sido descoberto, a América, o Brasil como um todo, né? Você tinha lá a região América Central sendo descoberta em 1490 por Cristóvão Colombo, a América do Sul sendo descoberta por Pedro Álvares Cabral e a América do Norte também, logo sendo nesse período aí. Em 1517 estoura a Reforma Protestante. A Companhia de Jesus, se eu não me engano, ela é fundada em 1400 e pouquinho pelo Inácio de Loyola. O que acontece? Quando o embate começa a ganhar espaço em 1500, 1530, 1500, porque 1517 leva lá uns 10, 12 anos para o negócio começar a crescer e bombar, a Igreja Católica, uma instituição milenar, de sabedoria milenar, não estou falando que está certo ou não, mas uma igreja instituída há alguns séculos, né, desde o século IV, século V, então uma instituição milenar mesmo, uma instituição milenar, com metodologia romana, né, tipo, uma das últimas instituições romanas de pé, né, do resquício do Império Romano, com sua sabedoria milenar, com seu conhecimento milenar, falou assim, como é que nós vamos resolver a questão dos protestantes? Queimar Bíblia não dá certo, o William Tyndale é a prova disso. Os católicos tentaram queimar as Bíblias dele, não deu certo. Perseguir não vai adiantar. Então o que a gente tem que fazer? Combater intelectualmente. E aí foi escolhido os jesuítas para isso. E aí eles começaram a combater o protestantismo na parte intelectual, porque era na parte intelectual que o protestantismo estava crescendo. Então o que os jesuítas começam a fazer? Trabalhar em instituições, escolas, hospitais, tudo que você imaginar, trabalho missionário, e a ordem jesuíta se espalha pelo mundo, né? Levando educação católica. E aí o que acontece? Com as tretas na Europa fervendo a mil, fervendo a mil, os protestantes fogem para a América do Norte. Você tem os americanos fugindo para você tem protestantes fugindo para a América do Norte e fundando as 13 colônias e formando uma linha, uma rede, um país basicamente protestante. E aí os jesuítas pararam e pensaram, peraí. Os protestantes fugiram para lá, a gente não tem ação lá, é melhor a gente se espalhar por outros locais, né? E não deixar eles se espalharem feito rato, vamos dizer aqui, feito rato mesmo, feito coelho. E aí o que eles fizeram? Começaram a fazer trabalho missionário nas colônias recém-descobertas, nas terras descobertas pelos espanhóis e portugueses. E aí você tem um trabalho muito forte católico no Brasil. Tanto que você teve protestantes holandeses que tentaram vir para o Brasil e não conseguiram. Por quê? Porque os portugueses católicos expulsaram eles do Brasil. Você teve na região Nordeste, você tem tentativas holandesas, você tem tentativas de vários países tentando dominar essa região e os portugueses sempre impedindo, né? Isso é muito interessante. Mas o que acontece? Os católicos, os jesuítas, eles trabalham na parte do conhecimento. Depois, como os portugueses não estavam interessados no conhecimento, eles expulsaram, acho que com o Marquês de Pombal, expulsaram os jesuítas do Brasil, né? Muito interessante isso aí, né? Muito interessante. Muito, mas muito interessante essa questão. E aí o que acontece? Com o fim disso, com o fim desse todo, o que os jesuítas fizeram? Eles começaram a trabalhar na parte de inteligência. Como eles trabalharam na parte educacional, eles também começaram a trabalhar na parte de inteligência. Então eles se infiltraram em várias
não tenho como provar, né? Eu não vou provar isso, mas os jesuítas eles se infiltram dentro das denominações para ter conhecimento sobre elas, abordagem e tal, né? É basicamente isso aí. Você tem jesuíta que vai fazer uma pesquisa, eles pesquisam sobre os adventistas, pesquisam sobre os luteranos, eles dialogam e por aí vai. Então você tem essa parte. Por quê? Porque o FBI é uma menina medrosa perto dos jesuítas. Literalmente. São meninas medrosas. Então, assim, eles são a linha de frente intelectual. Tanto que quando você pega os teólogos católicos, os melhores são os jesuítas. Por quê? Porque eles são a linha de frente. Então o cara entra na ordem jesuíta para ser o bicho. E aí que tá. Surgem várias teorias conspiratórias. Mas, cara, teoria conspiratória você tem em todo lugar. Todo lugar. Então inventam-se lendas, inventam-se coisas sobre os jesuítas que talvez não sejam nem tão verdade. Né? Agora, sobre os jesuítas infiltrados na Igreja Católica. Não, infiltrados na Igreja Adventista. Cara, necessariamente não precisaria. Não precisa de jesuítas infiltrados na Igreja Católica. Não há necessidade dos jesuítas se infiltrarem dessa forma. Porque qualquer informação que eles precisam sobre a Igreja Adventista, eles podem adquirir perguntando para um adventista ou lendo o que os adventistas publicam. Né? E como os adventistas mantêm um diálogo com as outras denominações, não há necessidade de se infiltrar. Agora, por exemplo, o Testemunho de Jeová não tem diálogo com outras denominações. Os mormons, eu não sei como que é o diálogo deles com outras denominações. E por aí se segue. Então, às vezes, alguma denominação ou outra, talvez eles tenham que se infiltrar para dialogar sobre o assunto, para saber como que eles pensam por dentro, né? E por aí vai. Mas, com relação aos adventistas, você tem os adventistas dialogando, conversando, discutindo, e por aí vai. Você tem... Na verdade, hoje, quase que nenhuma denominação tem uma linha de pensamento interno, porque tudo que você fala está na internet, basicamente. Então, é isso. Então, eu acho que o Walter Veit comenta sobre isso. Eu acho que assim, olha, falar que há infiltração dentro da Igreja Adventista, eu acho que não tem muita vantagem, não. Não tem. Eu acho que não é que eu vou dizer que seja loucura. Eu não vou dizer que seja loucura, mas eu penso que não há necessidade para os jesuítas fazerem isso, para a Igreja Católica fazer isso. Não há. O que acontece é que um jesuíta ele é linha de frente mesmo, e eles encaram, eles estudam, eles combatem mesmo. Então, seria uma linha apologética mesmo ali forte, que trabalham e assim fazem o FBI ser umas meninas melhores. Essa é a minha opinião sobre os jesuítas, é o que eu sei sobre eles, né? Basicamente é isso aí, cara. Você tem uns grandes teólogos. Por exemplo, Luiz Alonso Choquel, o melhor dicionário de hebraico português é de um padre jesuíta. Gesênio, se eu não me engano, era um padre jesuíta. E por aí vai. Então você tem grandes obras teológicas dos jesuítas. E aí? Só choro e lamentação. Então, assim, é meio que converseiro, muita conversa e pouca prova com relação aos jesuítas. Né? E por aí vai. Essa é a minha opinião.